Olá, meus amados, voltamos aqui para a próxima parte aí de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Falamos do ácido fórmico, né? Agora vamos falar do fenol. O fenol, ele é um composto ácido. Então, o fenol, ele é um composto ácido. Então, galera, se ele é um composto ácido, logicamente, se ele é um composto ácido, ele tende a liberar o íon H+, certo? Porque ele é um composto ácido. Então nós vamos fazer agora, deixa eu tentar diminuir a tela aqui, vamos fazer agora a ressonância do fenol sem sofrer ionização, né? Então a estrutura do fenol é essa aqui, ó. OH, ligação simples, com um anel benzeno, né? E a estrutura do anel benzeno eu vou botar as 3 duplas e 3 simples assim, dessa maneira. Certo? E aqui eu tenho os 2 pares de elétrons. Quando esse cara começar a sofrer ressonância, o que vai acontecer? Esse par de elétrons vem para cá, concorda comigo? E aí, esse carbono que está aqui no meio não pode fazer 5 ligações. O que vai acontecer? Esse par de elétrons ligantes vai vir para esse carbono, só para lembrar, né? Cada vértice é um carbono, só para lembrar você. E aí você tem o quê? Você tem que, se essa dupla vier para cá, olha que lindo, aí você vai ter essa estrutura aqui agora. Você vai ter OH, só que você vai ter uma ligação dupla aqui, né? Concorda comigo? E aí o que acontece? Esse oxigênio perder um par de elétrons, vai ficar com carga formal positiva. Essa dupla aqui continua, né? As 2 duplas. Esse carbono aqui que recebeu esse par de elétrons, né? Que eu vou fazer aqui, ó. Ele recebeu um par de elétrons. Esse carbono aqui recebeu um par de elétrons. Vai ficar com carga formal negativa, porque ele ganhou, né? Negativa. E aqui continua a ressonância, né? Então aqui continua a ressonância. Então vamos lá. Para onde é que vai agora o par de elétrons? A tendência é que esse par de elétrons agora venha para cá, ficar entre esses 2 carbonos aqui. E essa dupla ligação vem para esse carbono aqui, porque esse carbono aqui não pode fazer 5 ligações, certo? Então vai ficar agora, olha só, OH dupla, né? Vê se acompanha o raciocínio de tio Sandro aí. Então, essa dupla ligação aqui fez uma ligação aqui, não foi? Essa dupla ligação, desculpa, esse par de elétrons fez uma dupla ligação aqui, não foi? Entre esse carbono aqui. Vou chamar de carbono 2. Vou chamar esse carbono aqui de carbono 1, que está com a hidroxila, esse de 2, 3, 4, 5, 6, certo? Para ficar mais fácil. Então, o carbono 2 fez ligação com o carbono 3, aí o carbono 3 não pode ficar com 5 ligações, então esse par de elétrons veio para esse carbono aqui. O que é que aconteceu com esse carbono? Esse carbono que ganhou um elétron, agora ele vai ficar negativo, concorda? Carga formal negativa, aqui continua a carga formal positiva, né? Porque o oxigênio perdeu
par de elétrons, né? E você tinha uma dupla aqui, né? Esqueci de colocar. E aqui continua a ressonância, né? Ou seja, esse par de elétrons agora vem para cá, entre o carbono 4 e o carbono 5, certo? E o que acontece com essa dupla aqui? Essa dupla vai para esse. O que acontece com essa dupla? Essa dupla vai para esse carbono aqui, certo? E aí você tem outra estrutura de ressonância. Olha só, que seria essa aqui, ó. Aqui continua dupla com oxigênio. Bom, entre o carbono 4 e o carbono 5 vai ter uma dupla, concorda comigo? Porque o par de elétrons fez uma ligação. Então você vai ter uma dupla aqui. Ok? A dupla aqui já existia, já ficou para trás. Certo? Concorda comigo, meus amados? E aí, como é que ficou? Esse par de elétrons que esse carbono aqui recebeu, ele vai ficar aqui com um par de elétrons, né? Beleza? E a sua carga vai ser o quê? Vai ser uma carga... Que carga vai ser? Vai ser uma carga negativa. Certo? Vai ser uma carga negativa. E aqui vai ser uma carga positiva. Beleza? E fechando o ciclo aqui, você teria o quê? Você teria isso aqui, ó. Para fechar o ciclozinho aqui, você teria esse par de elétrons que está sobrando aqui, né? Acho que não vai dar aqui, galera. Mas só pra gente, esse par de elétrons que está sobrando aqui vai vir fazer uma ligação aqui. E como esse carbono aqui não pode ficar com 5 ligações, porque quando eu fizer uma dupla aqui ele vai ficar com 5 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não pode. O que é que vai acontecer com esse carbono aqui? Como ele não pode ficar com 5, então esse par de elétrons vai para o oxigênio. Certo? Então vai ficar como agora aqui? Bora lá. Dupla. Vou até botar aqui o hidrogênio aqui assim agora para você. Então, como é que ficou? Ficou... deixa eu completar com uma dupla aqui. A dupla agora vai ser aqui. Só que essa duplinha aqui não vai existir mais, né? Tive que apagar tudo aqui, porque, como eu mostrei aqui, ó, essa dupla vai virar um par de elétrons no oxigênio. Então, não vai ter essa dupla. Então vai ter ligação simples com OH, né? E aí eu vou ter um par de elétrons aqui, ó. Beleza. Não é isso aí? Então, e agora eu tenho o quê? Eu tenho um carbono. Eu tenho um carbono aqui. Desculpa, eu tenho esse carbono aí com as 4 ligações. Só que esse carbono aqui vai ficar positivo, vai ficar negativo, vai ficar positivo. E o oxigênio vai ficar negativo. Certo? Então, meus amados, na verdade, deixa eu tirar aqui essa... que não precisa botar aqui essa cargazinha aí, tá? Então, só para... porque agora voltamos para a estrutura inicial. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, né, estruturas, né, como essas aqui, né, estruturas com separação de cargas. Concorda comigo? Então eu tenho aqui estruturas canônicas. Eu tenho aqui as estruturas, né? Concorda comigo? Com separação de cargas.
Peço desculpas que eu esqueci de botar a duplinha aqui, né? Eu esqueci de botar a duplinha que já existia aqui, ó. Sandrão esqueceu de fazer aqui. Então eu tenho 5 estruturas aí, certo? Então essas estruturas canônicas com separação de cargas. E a gente já viu que estruturas com separação de carga não são bom, né? Porque quais são as estruturas mais estáveis? Seriam as da extremidade. Concorda comigo? As estruturas mais estáveis são as que estão na extremidade, né? Porque não tem cargas diferentes, né? Não são as estruturas mais estáveis, certo? Elas são mais estáveis. De novo, Sandrão, por que são mais estáveis? Porque não tem cargas, observe que elas não tem cargas diferentes, cargas formais diferentes, né? Não tem separação de cargas, então elas são mais estáveis. Já essas outras estruturas, ó, eu tenho aqui uma carga positiva e negativa na mesma estrutura, carga positiva e negativa na mesma estrutura, carga negativa e positiva na mesma estrutura, certo? Então, como tem cargas, como tem separação de cargas diferentes na mesma estrutura, não é bom, né? Então, acaba sendo tendo uma variação de energia aí nesse caso, né? Ok? Agora, qual é o ideal para o fenol? O ideal para o fenol é que ele sofra ionização para depois sofrer ressonância, né? Então vamos fazer aqui agora, olha só. Vamos pegar aqui o fenol. Então eu tenho aqui o oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a um anel aromático, né? Uma dupla, uma simples, uma dupla. O ideal é que ele perca esse hidrogênio, certo? Correto? Então, sofra a ionização. Desculpa, não são são duas setinhas assim, né? Ele sofra ionização primeiro. E aí, se ele sofrer ionização, o oxigênio, se você lembrar, ele vai ficar negativo. Concorda comigo? Porque agora ele tem um par de elétrons a mais, né? Então ele tinha aqui, ó. Ele tem aqui um par de elétrons a mais, sua carga é negativa, né? Porque ele ionizou o íon H+. Se ionizou H+, ele ficou com H-. Lá no conceito, inclusive, de ácidos de base diarrênios, né? Esse cidadão aqui, ele é um fenóxido. Fenóxido. Certo? Então vamos começar a fazer a ressonância. Como é que começa? É um par de elétrons. Esse par de elétrons vai vir para cá, onde a ligação simples vai ser uma dupla, certo? Como esse carbono não pode fazer 5 ligações, essa dupla vai vir para cá, entre o carbono 2 e o carbono 3, que eu estou chamando esse carbono aqui de carbono 1. Ok? Lembra disso? Beleza? Então vai vir para cá. E agora eu tenho uma estrutura que vai ter o oxigênio com ligação dupla com benzeno. Aqui, ó. Que eu vou ter o que? Eu vou ter esse carbono aqui que recebe, desculpa, esse carbono aqui que recebeu o par de continua fazendo a dupla, né? Esse carbono aqui agora que é esse carbono aqui que eu fiz a setinha errada, na verdade, desculpa, tá? Eu fiz a setinha indo em direção, não, na verdade, deixa eu diminuir aqui o tamanho para eu poder apagar só essa setinha aqui, ó. Certo? Deixa eu aumentar agora. Então, na verdade, essa duplicação vai vir para esse carbono. Esse carbono
vai ficar com um par de elétrons, então ele vai ficar carga formal negativa. Aqui continua uma dupla aqui, uma dupla aqui. Aí essa, de novo, eu posso fazer uma outra estrutura de ressonância em que esse par de elétrons não ligantes fique ligante. E aí essa dupla ligação vem para cá porque esse carbono não pode fazer 5 ligações, beleza? E aí eu já tenho outra estrutura que eu posso desenhar, né? Que seria essa aqui, ó. Então agora eu tenho um par de elétrons aqui entre o carbono 2 e 3. Esse carbono aqui recebeu um par de elétrons, então ele ficou com carga formal negativa, beleza? Continuando as estruturas de ressonância possíveis, esse par de elétrons vai vir para ficar entre o carbono 4 e o carbono 5. Desculpa que eu esqueci a dupla aqui de novo. Essa dupla ligação, como este carbono não pode fazer 5 ligações, essa dupla ligação aqui vai vir para esse carbono aqui, ó. Deixa eu fazer uma ligação menor. Aqui você tem uma dupla ligação, né? Então essa dupla ligação vai vir para este carbono aqui, certo? Esse carbono 6. E aí eu já posso desenhar a estrutura de ressonância de outra maneira, né? De outra maneira aqui, ó. Certo? Beleza? Como é que a dupla está aqui, agora eu tenho uma dupla aqui, e agora eu tenho um carbono com carga formal negativa e um par de elétrons que veio para ele. E aqui eu posso fazer de novo outra estrutura de ressonância, para ver, vamos ver se dá espaçozinho aqui, né, para finalizar, que é o seguinte, ó. Como é que vai ficar esse par de elétrons não ligantes vai formar uma ligação entre o carbono 1 e o carbono 6, certo? Logicamente, esse carbono aqui não pode ficar com 5 ligações, então esse par de elétrons volta para o oxigênio. E aí, amigão, eu tenho a seguinte estrutura. Esse oxigênio... Cadê a dupla com oxigênio aqui, Sandrão? Dupla com oxigênio... Não é dupla, não. Aí eu vou ter uma ligação simples com oxigênio, com carga formal negativa, né? Porque ele recebeu o par de elétrons. Fica mais bonito fazendo desse jeito do lado de cá. E o oxigênio carga formal negativa. E aí eu tenho uma dupla aqui e a dupla que se formou aqui, né? Observe que eu tenho 5 estruturas diferentes, né? E essas estruturas são todas estruturas de mesma carga, né? Todas elas só têm carga aqui, ó, negativa, certo? São todas estruturas de mesma carga. Então são estruturas canônicas com mesma carga. Ou seja, não há separação de cargas, né? Então, meus amados, eu quis mostrar para vocês aqui que tanto o ácido fórmico quanto o fenol, eles ionizando, ou seja, perdendo o íon H+, eles formam estruturas com mesma carga, ou seja, com igual estabilidade, certo? Então, o ideal é que tanto o ácido fórmico, que eu fiz no vídeo anterior, e que o fenol, eles percam o hidrogênio para depois sofrer ressonância, porque vai ter estruturas mais estáveis, né? Ou seja, de igual estabilidade. Concorda? Porque elas todas têm a mesma carga. Agora, para concluir, eu quero fazer uma observação para você aqui, ó, e que você vai anotar aí, que é o seguinte, né?
Em termos de acidez, em termos de acidez, o ácido fórmico é mais ácido do que o fenol. Por que, Sandrão, né? Por quê, né? Olha só, se você analisar, quando o ácido fórmico, o fenóis, eles são compostos que têm uma boa acidez, os dois, porque quando ele... Primeiro, né? Primeira observação que eu vou fazer agora, né? São, tanto o ácido fórmico quanto o fenol, eles são compostos que têm uma boa acidez, porque quando ele libera o íon H+, quando eles ionizam, né, quando ele libera o íonzinho H+, origina estruturas de ressonância, ele origina estruturas de ressonância sem separação de cargas, ou seja, sem separação de cargas são mais estáveis, certo? Beleza? Essa é a primeira observação que eu já tinha falado lá no ácido fórmico, né? Agora, por que o ácido fórmico ele é mais ácido que o fenol? É fácil. No ácido fórmico, se você olhar no vídeo anterior, vou voltar aqui para você ver no ácido fórmico, a carga negativa está no oxigênio. E aí você vai ver uns vídeos para trás aí que eu falei. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Observe que as cargas negativas estão ficando no carbono. Concorda comigo? E o oxigênio, por ser mais eletronegativo, concorda comigo? Eles acomodam melhor essa carga negativa que os átomos de carbono. Então, por que o ácido fórmico ele é mais ácido do que o fenol, né? Simples, porque a carga negativa está no oxigênio. Enquanto a do fenol, meu amigão, a carga negativa está no carbono. Certo? E, completando aqui o nosso raciocínio, ficou feio, né? E a eletronegatividade do oxigênio é maior que a eletronegatividade do carbono. Então ele acomoda acomoda melhor essas cargas negativas do que o átomo de carbono que está no anel benzeno, ok? E se você lembrar de umas aulas para trás aí, eu falei, né, que da base conjugada. Dá uma olhada nas aulas para trás aí que você vai entender. Porque você vai lembrar que eu falei que a base conjugada mais estável é aquela que tiver com o átomo mais eletronegativo, que nesse caso é o oxigênio, certo? Então dá uma olhada no vídeo lá para trás se você esqueceu. Então aqui eu tenho fenóxido, quando o fenol ele ioniza o hidrogênio, ele forma o fenol, e o ácido carboxílico, o ácido fórmico, que eu não falei, ele produz o metanoato, certo? Beleza? Então, tá aí uma explicação para você entender por que é melhor os elementos, os compostos
ácidos, né? É melhor ionizar primeiro, ou seja, perder o hidrogênio para depois sofrer ressonância, porque ele forma formas canônicas com igual estabilidade, certo? Beleza? Ok? Aqui eu tinha feito esse slide para fazer a comparação do ácido metanóico com o fenol que eu acabei explicando lá, ok? Mas já que já estamos aqui, eu vou fazer para você nesse espaçozinho aqui. Então vamos lembrar que o ácido metanóico ele forma duas estruturas, né, canônicas. Tá aqui, ó, as duas, né? Aqui é negativo. Não vou fazer de novo a ressonância, só vou escrever o que eu já fiz nos vídeos anteriores, né? Então, tanto faz a dupla ficar em cima ali ou aqui embaixo. Então, eu tenho duas estruturas canônicas de ressonância de mesma carga. O KPS, se você for numa tabela lá, KPS não, desculpa, já estou pensando nas próximas aulas que eu vou gravar. A constante de acidez do ácido metanóico é 1,8 vezes 10 a menos 4. Enquanto a constante de acidez do fenol, né, que eu posso desenhar as formas aqui, ó, só pra gente relembrar, né? Beleza? Então tá aqui, ó. Não vou desenhar todas não, tá? Vou desenhar só algumas. Ok? Oh. Desculpa aqui que eu fiz a dupla. Certo? A outra formazinha aqui. Como eu disse, eu não vou desenhar todas. Beleza? Só algumas. Ok? Só para a gente lembrar, né? A carga negativa fica aqui e tal. O Ka, se você for na tabela, a constante de acidez do fenol é 6,5 vezes 10 a menos 5. Ou seja, observe que é menor, certo? Eu tenho aqui, eu falei, né? Esse aqui é o metanoato. Depois que o ácido fórmico perde o hidrogênio, ioniza o hidrogênio, ele forma o metanoato. E o fenol, ele produz o fenóxido. Depois que ele perde, ok? Então, para a gente finalizar aqui, só para a gente lembrar de novo, novamente, outra vez, tudo bem, você vai na tabela, você vai ver que a constante de acidez do ácido metanóico, depois que ele ioniza, é maior do que a do fenol, certo? Mas por que, Sandrão? Mesmo que não tivesse me dado. Lógico, por quê? Porque a gente já viu que a carga negativa aqui está no oxigênio, que acomoda melhor esta carga negativa, porque ele é mais eletronegativo. Tudo bem, a carga negativa aqui até começa no oxigênio, mas depois ela começa a se espalhar. Lembre-se que cada vértice é o quê? É um carbono, certo? Então depois ela começa a se espalhar pelos átomos de carbono do benzeno, certo? Beleza, meus amados? Ok? Vamos para a nossa próxima aulinha aí.